Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma ferida, a imagem que vem à cabeça é algo muito físico, muito inegável. Tipo um osso quebrado. Uhum, uma coisa bem visual, né? Exato. A pessoa vai lá, tira um raio-x, aquela linha irregular branca aparece na chapa e a médica simplesmente aponta com a caneta e diz que, bom, aí está o problema. É só engessar e em algumas semanas está resolvido. É uma via de mão dupla muito confortável para nossa mente. Ou o osso está quebrado ou não está. Nós adoramos coisas que podem ser vistas, medidas e consertadas com um protocolo claro. Pois é, mas o problema começa quando a gente entra no território da psicologia humana e das dinâmicas familiares. A máquina de raio-x para de funcionar na hora. Para. Totalmente. E a nossa investigação de hoje mergulha de cabeça exatamente nessa paisagem nebulosa. Nós reunimos um material fascinante que cruza a psicologia profunda, a jornada de amadurecimento masculino e uma perspectiva cristã bastante específica para tentar entender uma dor invisível. E é uma dor muito presente, viu? Com certeza. Certo. Vamos desvendar isso porque a missão hoje é investigar a tese do autor de que grande parte da angústia, da exaustão e da raiva masculina moderna deriva de uma orfandade crônica e principalmente da ausência de uma figura paterna que inicia esse indivíduo na vida adulta. Nosso peso psicológico dessa tese é brutal. O texto chama isso de a ferida paterna. E vale ressaltar que, embora o material de origem tenha um alicerce teológico forte e um viés cristão bem claro, a mecânica do que a gente vai discutir aqui atinge qualquer mente humana. Sim, independentemente da crença de quem está ouvindo. A gente vai focar em reportar as ideias do texto sem tomar partido. Exatamente. O que está em jogo é entender como a falta de mentoria afeta a nossa estrutura emocional. Como o cérebro transforma pequenas decepções da infância em uma visão de mundo completamente cínica e qual é a rota de fuga que o texto propõe. E olha, o material nos pega de surpresa logo de cara. Ele não começa no divã de um terapeuta, com uma caixa de lenços. Não mesmo. Ele vai lá para o ano de 1184, na época das Cruzadas. O texto nos apresenta a Balian. Ele é um ferreiro, um cara que acabou de perder a esposa e o filho, e no processo desse luto impensável, ele perdeu também toda a fé. Uma situação de desolação total. Total! Balian está lá na oficina dele, batendo o martelo na bigorna, coberto de fuligem e amargura, quando um nobre chamado Godfrey entra pela porta. Esse nobre revela ser o verdadeiro pai de Balian. E aí vem a virada. Sim, ele oferece ao ferreiro um lugar como herdeiro legítimo e o convida para uma jornada épica rumo a Jerusalém. E a reação de Balian é chocante. Ele recusa. Ele simplesmente recusa. Ele hesita, sente desconfiança e não quer ir. E essa hesitação parece loucura do ponto de vista do roteiro heróico clássico, mas psicologicamente faz todo sentido. Balian passou a vida inteira operando no que o texto chama de mentalidade de órfão. Mentalidade de órfão. Isso. Quando uma pessoa passa anos se defendendo sozinha, a confiança atrofia. A grande sacada do autor é usar esse ferreiro medieval como um espelho da nossa condição moderna. O texto argumenta que, emocionalmente, a humanidade opera nessa mesma frequência de isolamento. O sentimento silencioso de que estamos sozinhos para fazer as coisas acontecerem. Aquela sensação de que ninguém supervisiona ou se importa, né? Exato. É uma solidão estrutural mascarada de independência. Fazendo uma ponte com a nossa realidade, essa metáfora do Balian explica perfeitamente a nossa cultura da exaustão. Nossa, sim, o excesso de trabalho. Aquela glorificação absurda de trabalhar 80 horas por semana. A gente vê isso e chama de foco. Mas talvez todo esse esforço solitário seja só o sintoma de alguém que, no fundo, não confia que exista um pai. E aqui a gente fala de pai como um arquétipo, certo? Isso, pai como um mentor, o próprio universo ou Deus, dependendo da visão da pessoa. A pessoa trabalha até a quase destruição física, porque o cérebro dela diz que se ela parar de martelar o ferro por um segundo, o teto vai desabar. Ninguém vem ajudar. A falta de uma rede de segurança emocional cria exatamente esse estado de hipervigilância.
E o mais interessante na análise dessas fontes é notar que a gente não precisa de uma tragédia épica para forjar essa mentalidade de órfão. Não precisa perder a família no incêndio nem nada do tipo. Não. A dor do isolamento muitas vezes é moldada por micro-rejeições cotidianas. Coisas que um adulto mal notaria Mas que para uma criança é o fim do mundo. destroem o universo infantil. E isso nos leva a uma mudança de cenário na história que é muito emblemática. Eu fiquei muito impressionada com essa parte. A gente sai da grandiosidade de Jerusalém para focar em algo incrivelmente banal, um caiaque. Um simples caiaque. Pois é. Uma das fontes narra a história do Sam, um rapaz no ensino médio. Ele estava sob muita pressão e queria comprar um caiaque para ter um momento de respiro na natureza. Mas conversando com o autor, o Sam relata uma crença meio paralisante. Ele dizia sentir que Deus estava se opondo à compra. Como se o universo não quisesse que ele tivesse algo bom. Isso. E quando o autor começa a escavar o porquê dessa paranoia, eles encontram a raiz do problema numa memória de infância muito singela. O que é fascinante aqui é a disparidade entre o evento causador e o trauma resultante. O texto conta que, quando era menino, o Sam passou dias construindo um forte de madeira épico no quintal. E o detalhe que amplifica tudo é a profissão do pai, né? Exatamente, o pai dele trabalhava com construção, era a área de especialidade do cara. Mas o pai nunca, nem por um minuto, saiu da frente da televisão para ir lá fora olhar a obra do filho. Nossa, o Sam narra a sensação de estar sentado no alto daquele forte de madeira, olhando para a porta dos fundos de casa e pensando que ninguém estava ali para ver o que ele fez. É de cortar o coração. É uma ferida invisível. E não foi um ato de maldade ativa, não foi violência, foi pura passividade. Foi omissão. E a pergunta que me vem à mente lendo isso é, até que ponto nós simplesmente projetamos as falhas das nossas famílias humanas no universo como um todo? Como a gente dá esse salto lógico tão brutal? É um salto enorme, né? Sim. Porque, na cabeça do Sam adulto, o pai que não quis ver o forte de madeira virou o Deus que não queria que ele comprasse um caiaque. É uma trava invisível. O mecanismo por trás disso é um viés cognitivo poderoso. Para o cérebro em desenvolvimento de uma criança, os pais não são apenas pessoas. Eles são praticamente deuses. Eles controlam tudo, a comida, a segurança, o clima da casa. Exato. Então, quando a criança busca a validação desse Deus e encontra o vazio, a mente não tem maturidade para pensar que o pai só está cansado do trabalho. A mente da criança conclui logo, eu não sou digno de ser visto. A culpa recai sobre ela mesma. E esse viés se solidifica. A pessoa cresce projetando essa indiferença em todas as figuras de autoridade futuras. A pessoa passa a acreditar que qualquer figura de poder não deseja o seu bem. O que explica uma citação poderosíssima que a gente encontra no texto do escritor George MacDonald. Ele diz que a maior miséria humana é a recusa em olhar para cima e gritar, pai. O texto cita que, por causa disso, a gente passa a viver apenas de esforço e pequenos prazeres. Para aplacar a solidão, né? Sim, é um mecanismo de sobrevivência. Se o indivíduo acredita que é um órfão num mundo indiferente, a vida se encolhe para um ciclo infinito de sobrevivência árdua, o esforço intercalado com tentativas de anestesiar a dor, os pequenos prazeres. Comprar na internet, rolar o feed de madrugada. Exatamente paliativos, mas nenhum deles cura a insegurança sobre quem nós realmente somos. E falando em quem nós somos, o buraco fica ainda mais profundo quando a gente para de olhar para fora e começa a olhar para o espelho. Porque se as falhas da família projetam essa sombra toda, isso gera uma crise assustadora sobre quem nós vamos nos tornar. O autor explora a paternidade terrena como uma espada de dois gumes. É uma dualidade severa. O pai concede a identidade, mas por causa dessa mesma proximidade é quem tem a capacidade de infligir a ferida mais profunda, seja por controle excessivo, abandono, violência ou passividade, como no caso do Sam. O que leva à grande pergunta que o texto diz que todo homem carrega. Eu tenho o que é necessário? Essa mesma. E quando a resposta não vem, os homens vivem sentenciados. E, lendo as notas, o autor descreve 3 formas de sentença. A primeira é a ferida em si, o trauma original.
A segunda é a falta de iniciação atual, a sensação de estar à deriva hoje. E a terceira? A terceira é a bagagem da linhagem, o medo de que a maçã nunca cai muito longe da árvore. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto traz uma metáfora cinematográfica que joga uma luz absurda sobre esse medo. Star Wars. O Império contra-ataca. Sim, a cena do planeta Dagobah. O Luke Skywalker entra naquela caverna escura que abriga o que ele tem de pior. Ele dá de cara com o Darth Vader, eles lutam, e quando a máscara preta quebra, o rosto lá dentro é o do próprio Luke. É o pesadelo supremo. A princípio a gente pensa que o medo é enfrentar o pai malvado. E essa é a leitura superficial. O pavor do Luke não é enfrentar o vilão. O horror absoluto é a constatação de que a escuridão do pai corre nas veias dele. A caverna grita para ele, você é exatamente igual a ele. É o paradoxo trágico do desenvolvimento humano. Passamos décadas gastando energia para tentar não ser como nossos pais. A pessoa diz, eu nunca vou ser estourado como meu pai. E de repente, numa terça-feira estressante, a pessoa abre a boca e sai a mesma frase, no mesmo tom explosivo. O próprio autor do texto confessa fazer isso com os filhos. É quase como se a herança terrena fosse um fardo inquebrável. E a pergunta óbvia é, se a herança é uma sentença, como o indivíduo pode quebrar esse ciclo? Para resolver isso, o texto propõe uma solução que parece ir contra tudo que a sociedade dita sobre laços de sangue. Uma redefinição radical da lealdade familiar. E radical é a palavra certa. O autor usa a visão do Novo Testamento com palavras de Jesus que quebram falsas lealdades. Ele primeiro contrasta com a cultura onde a família é tudo, citando filmes como O Casamento Grego e O Poderoso Chefão. Aquela ideia de que o sangue fala mais alto, de que tudo é varrido para baixo do tapete pela família. Isso. E aí vem as palavras surpreendentemente duras de Jesus, que diz, não vim trazer paz, mas espada, o homem fique contra seu pai, e tem aquela cena onde a família dele está lá fora exigindo atenção, e ele responde, quem é minha mãe e meus irmãos? É quem faz a vontade de meu pai. Se conectarmos isso ao quadro geral, o objetivo dessas palavras não é promover o ódio, é desmantelar a falsa culpa. Muitas pessoas vivem tentando espiar os pecados da família ou presas a expectativas destrutivas. Mas espera aí, lendo isso, eu trago um contraponto forte. Como o texto concilia essa ruptura quase agressiva com a regra universal e o mandamento de honrar pai e mãe? Parece uma baita contradição teológica. É um excelente questionamento, mas a chave é que honrar não significa submissão cega a uma linhagem corrompida. Então, como funciona? O texto argumenta que honrar é perdoar as limitações humanas deles. Mas o perdão cristão, nessa leitura, não é só para ir para o céu. É para cortar o cordão umbilical com a toxicidade e voltar à casa do pai verdadeiro, como na parábola do filho pródigo. É se libertar das amarras tóxicas terrenas. Exato. E uma vez livre, o indivíduo precisa de uma nova figura para guiá-lo. Abre-se o espaço para a iniciação espiritual definitiva. O momento de aceitar a transição do pai terreno falho para o pai celestial perfeito. E o texto traz uma confissão muito vulnerável do autor sobre essa transição. Ele conta de um dia, caminhando pela sala após uma pescaria, admitindo para a esposa, a Stasi, e ele diz, eu nunca vou encontrá-lo lá. A percepção de que a busca pelo pai terreno precisa acabar. Aquele pai do passado não vai aparecer do nada para consertar a ferida. Tem que aceitar. E aí entram as fases da jornada masculina que o texto cita, né? O cowboy, o guerreiro, o amante e o rei. E há aquela citação de MacDonald sobre o envelhecimento espiritual, que só quando a criança se torna homem é que se torna um filho real. É o conceito de que somos homens inacabados, como diz o livro de Hebreus. A verdadeira filiação requer disciplina espiritual e amadurecimento constante. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que ser filho não é ser dependente, é aceitar ser instruído ao longo de todas essas fases, do vigor do cowboy até a sabedoria do rei. É como um programa de mentoria perpétuo. Não existe um dia de formatura onde a pessoa acorda e diz, legal, estou pronta, não preciso mais de conselho. Passar por essas fases exige aceitar que sempre haverá necessidade de orientação. Perfeito. A diferença é que agora a fonte dessa orientação é perfeita. Não é mais a bagagem falha da nossa linhagem humana. E isso retira um peso gigantesco dos ombros.
um alívio imenso. A gente sai de viver como um órfão solitário, guiado só pelo esforço exaustivo, para viver como um herdeiro legítimo. O passado não muda, mas ele perde o poder de ditar o nosso futuro. Isso levanta uma questão importante para quem está processando tudo isso. Se muito do nosso esgotamento atual e das nossas lutas com a vida são apenas projeções das falhas daqueles que nos criaram, quais outras verdades inquestionáveis sobre a vida dura a gente está carregando? Que bagagens familiares a gente está arrastando e que já estão prontas para serem deixadas para trás nessa jornada, né? Fica aí essa reflexão provocativa. Foi um mergulho profundo e eu espero que tenha trazido luz para essa dor invisível. Fiquem bem e até a nossa próxima investigação.